Então vamos lá. Nós vamos começar, então, falando de taxa. Pessoal, nós já falamos aqui que o direito tributário tem 5 espécies tributárias. Nós falamos dos impostos, vamos falar hoje das taxas, nós temos as contribuições de melhoria, as contribuições e nós temos os empréstimos compulsórios. São essas as 5 espécies tributárias que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Nós já vimos os impostos. Os impostos são espécies tributárias que nós chamamos de tributos não vinculados. Por quê? Porque os impostos têm como fato gerador uma atividade do contribuinte indiferente da prestação do serviço estatal. Agora nós vamos estudar os tributos vinculados. E para isso a gente vai começar a falar das taxas. A taxa é um tributo, é uma espécie tributária vinculada a uma ação estatal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho, na contraposição de uma taxa, né, uma atividade estatal correlacionada. Ela é uma atividade pública e não uma atividade privada. Então, eu tenho como contraposição às taxas uma atividade pública. As taxas, elas podem ser exigidas tanto pela União, quanto pelo Estado, quanto pelo Distrito Federal e quanto pelo município. Ou seja, a competência tributária, ela é plural. Ela não é uma competência tributária como os impostos, em que cada tipo de imposto, uma entidade federada tem uma competência específica. Não, as taxas podem ser instituídas por qualquer entidade subnacional ou a União. Então, a taxa é o tipo de espécie que está presente em todas as entidades políticas. Ela é uma cobrança, né, uma exação bilateral. Por quê? Ela tem que corresponder a uma contrapartida do Estado. É uma contraprestação. E ela tem que ser sinalagmática. Então, vamos ver aqui. Quando que eu pago uma taxa? Olha, eu pago uma taxa para emitir um documento, eu pago uma taxa para iniciar um processo administrativo, eu pago uma taxa para poder fazer um registro de um documento, eu posso pagar uma taxa para emissão de uma segunda via de um certificado. O valor da taxa ele precisa ser correspondente ao valor da atividade estatal. Então, eu não posso cobrar, por exemplo, uma taxa de emissão de certificado de R$1.000. Se a atividade de emissão do certificado custa R$5, R$6. Então, vejam bem, o governo ele não vai ter lucro com a taxa. Ele vai remunerar o serviço. Então, para isso, a gente tem a taxa de fiscalização, nós temos a taxa de coleta de resíduos sólidos. Então, nós temos várias cobranças, né, pelo serviço estatal. Está disciplinado no artigo 146, 46 é ótimo, né? Está disciplinada no artigo 145.2 da Constituição e nos artigos 77 e 79 do CTN. Nós vamos ver esses artigos aqui. Então, o fato gerador da taxa é uma atividade estatal, seja ela um poder de polícia ou um serviço público. Então, vejam só, né? O fato gerador é a atividade estatal
e vai ser um poder de polícia ou um serviço público. Show. Vamos lá no artigo 145 da Constituição, né? O artigo 145, ele incorporou o conceito esboçado no Código Tributário Nacional, que admite duas grandes espécies de taxas. A taxa em razão do poder de polícia e a taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição. Então, vamos ver aqui. Professor, como é que é essa história? A Constituição incorporou um conceito do CTN? Sim. Por quê? Porque o CTN ele é anterior à Constituição. Ou seja, a Constituição Federal, quando ela foi redigida, ela incorporou um conceito que já era tradicional na ordem constitucional anterior à de 88. Então, a Constituição, né, ela eleva a conceito constitucional um conceito infralegal que estava presente no Código Tributário Nacional. Então, a primeira questão que a gente precisa colocar aqui. Por que eu cobro uma taxa? Qual é o serviço contraprestacional que vem com a instituição de uma taxa? Primeiro, poder de polícia. Então, é cobrado em razão do poder de polícia. Professor, o que é o poder de polícia? Nós vamos nos remeter aos estudos de direito administrativo, que se remete ao conceito do Código Tributário Nacional, e nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas, em suma, o poder de polícia é aquela atividade estatal que ela regulamenta, coíbe, fiscaliza. Então, o poder de polícia é a fiscalização administrativa. Agora, as taxas também podem ser cobradas em razão de serviço público. Aí, veja só, para o serviço público, a Constituição e o CTN fazem referência a algumas características do serviço público. O serviço público ele pode ser efetivo ou potencial. O que quer dizer que ele é efetivo ou potencial? Quer dizer o seguinte, olha, ele é colocado à disposição, a utilização dele é colocada à disposição, só que você utiliza se você quiser ou não. Vou falar para vocês aqui, a taxa de coleta de resíduos sólidos, né? A famosa taxa de lixo. A famosa taxa de lixo. Você paga a taxa de lixo para quê? Para o serviço público de coleta de lixo na porta da sua casa. Ah, professor, mas eu viajei e estou há 6 meses fora da cidade. Olha só, o serviço público foi colocado à sua disposição. Você não usou porque você não quis. Então, a utilização pode ser efetiva, você quando coloca o resíduo à disposição da coleta, ou ele é potencial. O caminhão de lixo passou. Ele não recolheu porque você não colocou à disposição. O serviço público, veja bem, ele precisa ser específico e divisível. Ele não pode ser um serviço público que eu não consiga identificar o quanto você utilizou. Quando o caminhão de lixo passa na porta da sua casa, você sabe exatamente qual parte do serviço público está sendo colocada à sua disposição. 5 minutos do caminhão de lixo que recolhe. Agora, veja bem, existia a taxa de iluminação pública. Quanto de iluminação pública cada um de nós utiliza? A gente não consegue calcular. Por quê? Porque a gente não consegue saber, veja só, a gente não consegue saber quanto que eu me aproveitei da iluminação pública. Ah, eu fiquei em casa esse mês, ou eu só rodo na porta da minha casa. A iluminação pública lá do bairro Santa Rita, do bairro Santa Luzia, do bairro Lagoa Santa, do bairro do centro, mesmo que você não utilize, é do seu aproveitamento. Então, a iluminação pública, ela não é específica e divisível.
Logo, eu não posso cobrar pela iluminação pública uma taxa. Então, vejam bem, como se observa, a hipótese de incidência das taxas será sempre uma atividade relativa ao contribuinte. Ou o exercício do poder de polícia, ou a prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Então, o caráter sinalagmático traz a seguinte consequência. A hipótese das taxas configura uma atuação do Estado, realizada em razão de interesse público, que se refere diretamente ao obrigado. Então, ou seja, né, quem vai pagar a taxa é o obrigado a receber o serviço. Ele tem que ser direto, tem que ser uma relação direta. Por que isso é importante, gente? Porque as contribuições, quando a gente falar das contribuições sociais, por exemplo, quando eu pago uma contribuição como o INSS, quando eu pago a COFINS, o PIS, elas não têm necessariamente uma relação direta. Veja bem, vamos imaginar que você é solteiro, tem 30 anos, trabalha há 10 anos, paga o INSS há 10 anos, não tem filho, não tem mãe, não tem ninguém. Você morre. A sua contribuição para o INSS não vai ser aproveitada por ninguém diretamente a você. Porque você não vai aposentar, mas você contribuiu. Então, a contribuição social, ela não está relacionada diretamente ao obrigado. Não está relacionada diretamente ao obrigado. Pode até estar, mas ela não é obrigatoriamente direta. Já a taxa, não. A taxa é direto. Você tem que ser o usufrutuário da taxa. Né? Do serviço proporcionado pela taxa. A base de cálculo das taxas deve mensurar o custo da atuação do Estado, proporcionalmente a cada obrigado. Pelo menos o mínimo. Ah, professor, mas na taxa de resíduo sólido, o meu vizinho produz mais resíduo sólido do que eu. Tá, mas é cobrado, então, uma taxa mínima, que é quando o Estado consegue, pelo menos, captar o mínimo de cada um. E não deve variar em função de coisa própria do contribuinte, fato estranho. Então, por exemplo, eu não posso pagar uma taxa de lixo ou uma taxa de resíduo sólido levando em conta o valor do seu veículo, a sua remuneração. Ou eu cobro a taxa de resíduo sólido, de coleta de resíduo sólido, levando em conta o tanto de resíduo que você produz, seria uma possibilidade, ou eu posso colocar o seguinte, olha, os moradores daquele bairro têm tanto acesso à coleta e vai cobrar um valor X em razão do tamanho do imóvel, porque você pode associar a produção de resíduo ao tamanho do imóvel. Tem que ser algo direto, tem que ser algo que tenha correlação com o fato gerador. Então, a base de cálculo deve ser dimensionada à grandeza do fato gerador. As taxas que elegem base de cálculo diversa do custo de atuação estatal relativo ao contribuinte, por exemplo, valor do imóvel, do veículo, valor da causa, da obra, são impostos disfarçados, em regra instituído contra as normas da Constituição. A jurisprudência do país que coíbe tais artifícios legislativos é fartíssima. Então, nós não podemos ter na base de cálculo fatos geradores ou elemento de cobrança da base de cálculo, elementos que são próprios de impostos, não da própria taxa. Então, por isso que é preciso ficar claro essa diferença, né? Entre o que é base de cálculo e fato gerador. Base de cálculo é o elemento que eu vou avaliar para fazer a cobrança do serviço. Qual que é a base de cálculo da coleta de resíduo sólido? A base de cálculo, né, ela é o serviço de coleta. Como é que eu calculo o valor do serviço de coleta? Eu posso calcular por região, eu posso calcular pelo número de coleta,
eu posso calcular pelo volume de resíduo sólido produzido, ou expectativa desse resíduo, ou o efetivamente produzido. Então, vamos lá. É corriqueira a inconstitucionalidade de taxas com base de cálculos inadequadas. Vamos ver aqui. Taxa de licença de publicidade. O que é a taxa de licença de publicidade? É uma taxa para você fazer propaganda pública, né? Por exemplo, você colocar como é que chama aquele negócio que até usava nas campanhas eleitorais, parou, né? De usar nas campanhas eleitorais, deixa eu lembrar, cavalete, né? Colocar um cavalete, colocar um boneco que dança, né? Aqueles bonecos de posto. Você pode colocar, por exemplo, como taxa de licença de publicidade, né? Colocar um outdoor. Essa taxa de licença de publicidade é uma taxa tipicamente de poder de polícia. Ou, né, se a gente colocar, ela também pode ser considerada de serviço público pelo uso do espaço público. Tá? Eu não posso fazer essa taxa com a base de cálculo relacionada ao tamanho da placa de publicidade. Por quê? Esse não é o serviço público. Taxa de serviços urbanos, criada com base de cálculo coincidente com a base imponível do IPTU, por exemplo, o valor do imóvel. O valor do imóvel é tipicamente calculada elemento do imposto. Taxa de fiscalização de estabelecimento, as taxas de licenciamento de importação e a taxa de segurança contra incêndio coincidente com a base imponível do IPTU. É assim, olha, taxa de segurança contra incêndio, né? Uma taxa de poder de polícia. Aí eu coloco o valor do imóvel. Isso é IPTU. Então, olha só, a base de cálculo ela é um elemento também de identificação da espécie tributária. Por quê? Porque se eu estou utilizando a mesma base de cálculo idêntica ao imposto, na verdade eu estou falando que aquela cobrança é um imposto e não uma taxa. Agora, não quer dizer que não haja coincidências parciais. Pode haver coincidências parciais. Nós vamos falar disso. O STF, apreciando o tema 16, a repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do relator, negou o provimento ao recurso ao julgar o recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, face no campo da atividade precípua pela unidade da federação e, portanto, serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de imposto, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Em resumo, o que o STF disse sobre a taxa de segurança pública, de combate ao incêndio, foi o seguinte: olha, gente. Eu lembro que uma vez. Na taxa de incêndio, olha, não tem como eu dividir, né? Não tem como eu especificar. E outra, né? É um serviço essencial, todo mundo tem que pagar por aquele serviço, todo mundo tem que aproveitar o serviço de segurança pública, todo mundo tem que aproveitar do serviço de combate ao incêndio. Então, não tem como eu cobrar individualmente pelo tamanho do imóvel, pelo valor do imóvel. Então, no caso da segurança pública e do combate ao incêndio, ela tem que ser paga por meio de impostos, não por meio de taxa, que é basicamente quando a gente fala aqui, né, da taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico ou divisível. A segurança pública e o combate ao incêndio não são eles não são divisíveis, eles não são específicos, eu não consigo saber o que o contribuinte
está utilizando especificamente. Então, né, nós vamos ter que cobrar por meio de impostos. Foi o que o STF disse aqui nessa questão. O artigo 78, caput do CTN, estipula o conceito de poder de polícia. Qual é o conceito de poder de polícia? Vamos lá. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade ou aos direitos individuais ou coletivos. Vejam que quando você estuda direito administrativo, o conceito de poder de polícia, que é um conceito importante lá no direito administrativo, você obtém ele aonde? No artigo 78 do Código Tributário Nacional. É lá que está o conceito de poder de polícia, que é o seguinte, é a atividade da administração pública que limita e disciplina direito, interesse ou atividade, que regula a prática de ato ou abstenção de fato. Com qual razão? Razões de interesse público. Que seja em relação à segurança, que seja em relação à ordem, aos costumes, à disciplina da produção. Então, o que são poder de polícia, por exemplo? Taxa de fiscalização de estabelecimento, taxa do alvará sanitário, taxa, né, de autorização para a realização de algum evento. Essas são taxas, essas são cobranças tributárias que estão correlacionadas, são cobranças tributárias que estão relacionadas a uma atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou atividade. Então, o conceito de poder de polícia está aí. Agora, esse conceito de poder de polícia, ele precisa estar relacionado diretamente ao contribuinte. Então, por exemplo, taxa de alvará sanitário, né? Taxa de fiscalização sanitária, tem que estar relacionada ao seu negócio sanitário. Não pode estar relacionado a outros negócios de terceiros ou gerais. Então, tem que estar relacionado ao seu. Se o seu negócio não tem atividade sanitária, não cabe falar em taxa de fiscalização sanitária, porque o seu negócio não envolve questões sanitárias. Então, o conceito de poder de polícia, ele limita essa atividade. É chamado, né, o taxa de poder de polícia, é também chamado corriqueiramente aí de taxa de fiscalização. A gente utiliza também esse conceito como taxa de fiscalização quando a gente fala em taxa de poder de polícia. Ela é exigida em razão de atos de polícia realizados pela administração pública, pelos variados órgãos ou entidades fiscalizatórias. Então, pode ser por órgão ou pode ser por entidades públicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso cobrar isso pela administração pública direta, eu posso cobrar isso pela administração pública direta, ou posso cobrar a taxa de fiscalização por entidade da administração indireta que tem o papel fiscalizador. Então, eu posso cobrar... Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Conselhos Regionais de Profissão, né? Conselhos Regionais de Medicina, Conselho Regional de Fisioterapia, eles cobram taxas também pela fiscalização. Então, eles podem ser cobrados. No artigo 78 do CTN, né, considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tem como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder. Então, compete ao órgão fiscalizador, instituído por lei, com os limites estabelecidos, fazer a atividade de fiscalização. E aí a gente tem vários tipos, né, de taxa de polícia ou taxa de fiscalização, como corriqueiramente é chamado, né? A taxa para o Fundaf, a taxa de alvará de funcionamento, a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, né? Por exemplo, o caso da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a taxa de controle e fiscalização ambiental, taxa de fiscalização dos serviços de cartórios extrajudiciais, são todos esses exemplos de taxa de poder de polícia ou taxa de fiscalização. Nós temos, como eu falei aqui, as taxas de serviço público, que é diferente da taxa do poder de polícia. Por quê? A taxa do serviço, nós vamos ter algumas especificações que devem ser consideradas como o caso, né, dela ser efetiva ou potencial. Então, lá no poder de polícia, o poder de polícia ele está correlacionado à atividade da pessoa. No serviço público, a taxa de serviço público, nós vamos ver que o serviço ele pode ser só colocado à disposição do contribuinte. Então, a Constituição exige que o serviço a ser custeado por meio de taxa seja específico e divisível. Esses requisitos são cumulativos. Essas são as características do serviço, tá? Essas são características do serviço. Não é da utilização. Vamos fazer uma diferença. A utilização do serviço público, ela pode ser potencial ou efetiva. Agora, o serviço, ele precisa ser específico e divisível. Então, o serviço precisa ser específico e divisível. Ou seja, eu tenho que saber o que eu estou recebendo, ele tem que ter uma característica específica e eu tenho que saber quanto que eu estou aproveitando daquele serviço. Então, segundo o Código Tributário Nacional, a especificidade somente se apresenta quando os serviços possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública. As unidades a que se refere o Código são organizações ou atividades determinadas, e não meramente difusas, destinadas à intervenção de utilidade ou necessidade pública. Em princípio, serviço público específico é atividade que congrega os meios materiais, pessoal e organização mantida, rígida e controlada pelo Estado para satisfação de uma necessidade pública em regime de direito público. Ou seja, pode ser identificada, pode ser caracterizada em uma unidade autônoma de intervenção ou de utilidade ou de necessidade. Veja o caso, por exemplo, do serviço público de coleta de resíduos sólidos. Eu tenho uma unidade específica. Eu consigo identificar o serviço. É coleta. Ele está ligado a um órgão, ele tem gente especificamente destinado. Vamos imaginar o combate ao incêndio. Coloque aí na cabeça de vocês o combate ao incêndio. O combate ao incêndio é um serviço específico? Ele é específico. Veja só, ele é específico. Eu consigo saber qual é o corpo de bombeiros, quem é o chefe do corpo de bombeiros, quais os instrumentos colocados à disposição. Serviço de coleta de animais de grande porte. Eu consigo saber quem é que coleta, as pessoas que estão envolvidas, né? Por exemplo, você tem um cavalo na rua, sem dono ou sem dono aparente. Eu consigo identificar o serviço. Ele é específico. Agora, veja bem, vamos fazer uma questão. Ele é específico. Agora, a segunda pergunta que precisa ser feita é o seguinte: ele é divisível? Ele é divisível? Eu consigo identificar a parte de cada um que está realizando? Porque, olha só, o serviço, a utilização dele pode ser efetiva ou potencial.
Agora, e ele tem que ser específico e divisível. A questão é, ele é específico, mas ele é divisível? Vamos falar um pouco disso. Quando eu falo que ele é específico, eu consigo identificar uma unidade administrativa especializada para aquilo. Combate ao incêndio. Agora, ele é divisível? Eu consigo fazer o combate ao incêndio fazendo a limitação de cada um? Olha, o Jamir gastou tanto do combate ao incêndio. Já a B, as pessoas B, C e D, ela gastou mais ou menos. Eu não consigo. Então, eu não posso ter, né, segundo o STF, já decidiu no tema 16 a repercussão geral. O que ele fala? Fala o seguinte: olha só, a segurança pública presente no combate ao incêndio, né, da prevenção e combate ao incêndio, ele tem que ser feito, a cobrança tem que ser feita por meio de impostos, não por meio de taxa. Por quê? Basicamente, é específico, mas não é divisível. A coleta de animais de grande porte, né? Vamos imaginar que você tenha deixado o seu cavalo na rua, a prefeitura identificou, coletou o animal. Aí você chega lá na prefeitura e fala assim, não, eu quero meu cavalo de volta. Aí fala assim, olha, então você tem que pagar a taxa de coleta. Por quê? Ela é específica? É específica. Ela é divisível? Eu consigo identificar para quem aquele serviço foi prestado. E o cavalo sem dono? Então, o cavalo passa a incorporar o patrimônio da prefeitura. Ele passa a incorporar o patrimônio da prefeitura. Por quê? Porque, nesse caso, é específico e divisível. Então, eu posso cobrar por meio de taxa. Além disso, o artigo 79 do Código Tributário vai falar o seguinte: a utilização ela tem que ser efetiva ou potencial. Efetiva quando eu utilizo de fato. Potencial é quando me é colocado à disposição para que eu faça uso dela. Então, a Constituição exige que o serviço a ser custeado por meio de taxa seja específico e divisível. A rigor, em tese, a divisibilidade supõe não apenas a possibilidade de identificação de cada contribuinte usuário, o que é fundamental, mas ainda a medida de sua utilização, efetiva ou potencial. Aí é nisso que reside o caráter sinalagmático, segundo o Código Tributário Nacional. Divisíveis são os serviços suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Eu consigo usar separadamente, independente do outro. Por isso que há essa taxa ainda em alguns estados de combate ao incêndio, e os estados tentam reorganizar, dar uma característica de estar cobrando especificamente e divisivelmente para um tipo de serviço, né? Mas, em suma, é muito difícil você identificar, né, a parte utilizada separadamente. Eu posso cobrar, veja só, uma taxa de segurança pública para a polícia que vai fazer, vamos imaginar, a gerência de trânsito do evento ou a proteção de um determinado evento. Porque aí eu consigo identificar o usuário. Veja, é específico e divisível. Mas taxa de segurança pública, de maneira global, eu não consigo fazer. Porque a segurança pública todos nos aproveitamos dela, independente se a gente está em casa ou se a gente não está em casa. Veja lá, criações de taxas de serviço que deveriam ser custeados por impostos são, portanto, inconstitucionais. Taxa de segurança pública, taxa de limpeza pública. Professor, mas taxa de limpeza pública, eu não pago a taxa de lixo? Você paga, veja lá no carnê, você paga a taxa de coleta de resíduo sólido. Você não paga a taxa pela varrição. A taxa pela varrição, ela não existe, porque isso você paga por imposto. Eu poderia pagar uma taxa por curso? Poderia. Você poderia pagar uma taxa por curso. Por quê? Você consegue identificar o curso que você está realizando. Mas você não poderia pagar uma taxa de limpeza pública, porque a varrição, ela atende toda a comunidade. Quando varre a rua principal da cidade, é para todo mundo que circula ali. Não é só para o cara que tem uma casa ali. É o mesmo caso da taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública, gente,
ela foi instituída em 2015 e o plenário do STF derrubou a taxa de iluminação pública. Ela falou o seguinte: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, porque eu não consigo identificar qual a parte de cada um. E aí, então, se criou, dentro do ordenamento jurídico, a taxa, a contribuição de iluminação pública, né, a CIP. Ou seja, o artigo 149-A da Constituição, ele trouxe um novo tipo, né, de contribuição, que aí entra no rol das contribuições e não das taxas, que vai ser o que a gente vai falar numa outra oportunidade. Bem, tem diferença entre taxa e tarifa? Geralmente assim, é taxa de água ou tarifa de água? Essa é uma polêmica existente, eterna no direito tributário. Sempre a gente tem essa diferenciação, taxa e tarifa. Então, a jurisprudência ela não é pacífica sobre o tema, né? Ora associa a prestação de serviço como água, luz, esgoto ou gás ao campo das taxas, ora ao campo das tarifas. Mas taxa não se confunde com a tarifa, apesar de serem muito parecidos. Particularmente, eu tenho defendido e me associado às teorias que falam que água, luz, esgoto e gás são tarifas. Por quê? Porque eles são serviços, vejam bem, são serviços que, apesar de serem cobrados muitas vezes por entidades da administração pública direta ou indireta, eles têm características de serviços que podem ser explorados pela iniciativa privada. Então, a tarifa, né, geralmente tarifa, a gente fala daquilo que é um preço público, é o preço de venda do bem. Ele é exigido por empresas prestacionistas de serviços públicos, concessionárias e permissionárias, como se fossem vendedoras. Já a taxa, ela é um atributo relativo à atividade pública. Só o Estado pode fazer. Ninguém mais pode fazer aquilo. Então, quando eu falo em tarifa, eu estou falando em algo mais... eu estou falando em algo mais público, serviço público. Agora, obviamente, que esse tema, né, vai encontrar divergências. Por exemplo, poderia ter tarifa de coleta de resíduos sólidos? Poderia ser uma tarifa, dependendo da forma como eu organizo o serviço. Como a maior parte das cidades organizam os serviços colocando a coleta seletiva, a coleta de resíduos sólidos dentro da administração pública direta, geralmente a gente fala em taxa. Mas veja bem, nesse caso da coleta dos resíduos sólidos, eu tenho também um interesse público por trás, porque eu não quero que a pessoa, veja bem, eu não quero que a pessoa escolha se ela vai ter o lixo coletado ou não. Eu quero que ela colete, é uma obrigação dela ter o lixo coletado. Porque senão, a pessoa fala assim, não vou coletar. E aí isso gera um problema público. Já no caso da água ou da luz, a pessoa pode virar e falar, eu não quero ter luz, eu não quero consumir água. Tudo bem, é uma necessidade, mas ela pode simplesmente fazer o quê? Fechar o imóvel, né, viajar e não pagar água e luz. Agora, no caso da coleta do resíduos sólidos, mesmo que ela feche, o imóvel dela pode produzir resíduos sólidos, de alguma forma. Né? Ela vai sujar, vai fazer de várias formas. Então, eu tenho que ter uma obrigação. É um pouco, eu acho que aí a gente também entraria no caso do esgoto. Né? O esgoto não me interessa muito. Eu quero que as pessoas coletem o esgoto. Eu não quero que a pessoa tenha opção ou não. Então, isso que vai diferenciar muito tarifa e taxa. Né? É o campo de atuação. Então, não há não é um tema muito pacífico para todos, mas alguns elementos já estão mais pacificados. Como que a gente vai diferenciar, a princípio, essas duas questões? Primeiro, taxa é um serviço de interesse público, de atividade pública. Já a tarifa, ela é um preço público.
ela está no campo da compra e venda. A característica essencial que deve diferenciar taxa de preço público está na inerência ou não da atividade à função do Estado. Havendo notória vinculação do serviço com desempenho de função estatal, então nós teremos a taxa. Se há desvinculação desse serviço com a ação estatal, inexistindo óbice ao desempenho da atividade por particular, teremos a tarifa, que pode ser, inclusive, cobrada pelo serviço público como tarifa. A questão não é saber se o pagamento é voluntário ou compulsório, mas sim se a atividade concretamente executada pelo poder público configura um serviço público ou não. Sempre que o serviço específico e divisível deva ser prestado pela administração pública diretamente, por ordem constitucional, o regime será o de taxa, mesmo que a lei adote outro. Então, vejam bem, se a Constituição diz que quem tem que fazer aquilo é a administração pública direta, ainda que ela delegue para terceiros, nós estamos falando em taxa. Se o serviço puder ser delegado a outra entidade, pública ou privada, o legislador poderá escolher entre o regime de taxa ou de tarifa. E aí eu disponibilizo, né? E isso depois vai ficar também no meu site e na plataforma, a diferença entre taxa e preço público, né? Alguns elementos. Então, vamos ver. Taxa é tributo. Preço público não é tributo. Ou seja, como tributo, né, ele decorre de lei. O preço público pode ser instituído por lei se ele é cobrado, tem uma regulamentação legal, mas ele pode mudar por meio de outros instrumentos que não a lei. A taxa, prestação pecuniária compulsória. O preço público, prestação pecuniária facultativa. Olha o caso da Zona Azul. A Zona Azul é um preço público. Por quê? Você estaciona se você quiser ou não. Agora, a taxa de coleta de esgoto, não, você tem que ser obrigado a coletar o esgoto. A taxa sem autonomia de vontade, o preço público com autonomia de vontade. A taxa é decorrente de lei, o preço público decorrente de contrato público. Gente, há algumas teorias, inclusive, que falam o seguinte, elas vão falar o seguinte, que o mínimo de água é taxa, o máximo de água é preço público, né? Elas vão chegar nesse ponto, falar assim, olha, vamos imaginar a água tem um tanto que ela é necessária, né? Ela não tem autonomia de vontade. Agora, o excesso, né, seria preço público. Tá, a gente poderia adotar, só que isso complexificaria muito, né, a cobrança. Hoje, tem se considerado que é o legislador que decide. Então, por exemplo, no município de Governador Valadares, o legislativo municipal definiu que a água é cobrada por taxa, mas poderia aprovar uma lei e falar que é preço público. E o novo marco do saneamento vai acabar direcionando tudo para considerar a água preço público. No caso da taxa, a rescisão é inadmissível. No caso do preço público, a rescisão é admissível. No caso da taxa, a obrigação é por lei. No preço público, a obrigação é por vontade. Na taxa, obedece aos princípios de direito tributário. No preço público, está submetido aos princípios de direito administrativo e direito privado. Na taxa, regime jurídico de direito público. O preço público é regime jurídico de direito privado. Na taxa, há a taxa de serviço público de utilização potencial. No preço público, só há tarifa cobrada em face do serviço de utilização efetiva. A taxa, né, ela pode ser cobrada em razão de poder de polícia. O preço público não tem poder de polícia. A taxa é exigida por pessoa jurídica de direito público. O preço público pode ser exigido por pessoa jurídica de direito privado e direito público. A taxa é considerada receita derivada de direito público, com o uso do seu poder de império. A receita deriva do patrimônio do particular.
Já no preço público, a receita é originária de direito privado, sem uso do seu poder de império. A receita origina-se do próprio patrimônio do Estado. A taxa é cobrança não proporcional ao uso. E o preço público é uma cobrança proporcional ao uso. A taxa, né, como é potencial, então ela não é proporcional ao uso. Então, basicamente, quando a gente fala, né, disso, a gente está falando desses elementos. E aí a gente tem algumas jurisprudências que são importantes da gente estudar, né? A súmula 667, que diz que viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária é calculada sem limite sobre o valor da causa. A súmula 670, que diz o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, e a súmula vinculante número 41, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. A súmula vinculante número 19, que diz que a taxa de cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145. Temos a súmula vinculante número 29, né, que fala: é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, pode ter elementos na base de cálculo que seja parcialmente igual de imposto? Pode, mas não pode ser integral. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade número 800, que diz: o pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo poder público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso 5, parte final do artigo 150 da Constituição, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita. Olha só que interessante, então. Pedágio. Pode cobrar pedágio? Pode. Pelo poder público ou pela concessionária. Pedágio é taxa? Não. Pedágio é preço público. Então, seria tarifa, é cobrado pela utilização. Professor, esse é um bom tema para TCC, um bom tema para discutir. Apesar da decisão do STF, na ação direta de inconstitucionalidade número 800, é um tema que cabe ainda a debates. Né? A meu ver, é preço público, porque você paga pela utilização da via, específico, é um preço de manutenção. Mas muitas pessoas vão chamar de taxa, falar que essa decisão, e a gente pode contrariar, né, criticar a opinião do STF sem nenhum problema, né, de forma respeitosa e sem agredir as instituições democráticas, é possível. Então, esse é um tema muito bom. Vocês podem observar que taxa, no geral, tem muita polêmica pequenininha e muita polêmica que dá trabalho para TCC, tá? Aplicação do princípio da capacidade contributiva às taxas. A jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio, mas os casos mencionados pela jurisprudência não tratam exatamente da aplicação do princípio da capacidade contributiva, como no caso da coleta de lixo. O que é esse caso, né? Cobra-se, por exemplo, em Governador Valadares, a taxa de coleta de lixo, ela varia conforme a região. Então, zonas mais ricas é uma taxa maior do que zonas mais pobres. Mas veja bem, não é bem um princípio da capacidade contributiva, porque veja só, você pode ser uma pessoa pobre morando num bairro de rico, porque você herdou, porque você faliu, porque você tem uma casa simples, e você pode ser uma pessoa rica num bairro de pobre, né, que é tipicamente uma zona mais empobrecida, né? Fala bairro de pobre, né? É até meio chavão, assim, meio preconceituoso, né? Eu até peço desculpa, mas tem bairros, né, que são de periferia, de pessoas com renda mais baixa. Mas você pode ser uma pessoa que tem lá, né, ganha 50 mil reais, que mora na periferia, num bairro que é mais carente. E ali a taxa de lixo, a taxa de coleta de lixo, né, a taxa de coleta de resíduos, ser mais baixa.
Então, não é bem a capacidade contributiva, é um princípio de seletividade, mas não é bem o princípio da capacidade contributiva. A jurisprudência tem admitido essa seletividade, tá? Aí tem uma questãozinha para a prova, finalizamos aí o conteúdo relativo a taxas.